Bom dia, meus queridos, bom dia, meus amados irmãos. Nesses dias, nós temos mantido a nossa esperança acesa, a nossa fé acesa, através de uma palavra que nos sustenta, que nos alimenta. Eu queria definir um pouco a palavra esperança para nós cristãos. Tertuliano, um evangelista antigo, um estudioso da palavra de Deus, ele fala que a esperança é a paciência com a lâmpada acesa. Eu não sei se vocês, a grande maioria não vai se lembrar, mas eu sou do tempo do lampião. Não existia ainda, né? A Excelsior, a luz, né? A energia. E lá em casa existia um lampião, né? Nós colocávamos querosene, né, embaixo, aí fechava, tinha um pavio, e a gente molhava o pavio, né, e aí a gente acendia. Enquanto tinha o querosene embaixo, a lâmpada continuava acesa. Mas se acabasse o querosene, aquele pavio se apagava e, de certo, vinha a escuridão. E o cheiro ficava insuportável de querosene por toda a casa. Levando isso lá para as 10 virgens, lembra? Provavelmente ali não era o querosene, porque ainda não existia, né, petróleo, mas era o óleo, era o azeite vindo da oliva. E quantas vezes, né, a palavra nos revela que o óleo seria realmente fonte de fé, de unção, de esperança. E linkando isso com o que nós vamos falar hoje, vai estar lá em 1 Pedro, versículo 3. 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, que fala assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir explicação a respeito da esperança que há em vós. Pedro estava preocupado de como os cristãos daquela época, vivendo naquela cidade, eu já vou explicar um pouquinho, deveria estar sempre alerta para qualquer um que viesse perguntar para ele qual era o motivo da sua esperança, qual era o motivo da sua alegria, qual era o motivo da sua fé, ele soubesse explicar qual era o combustível, qual era a fonte de energia, qual era a razão daquele povo. Paulo escreveu essa carta numa época de grande perseguição à Igreja de Jesus Cristo. E ele está escrevendo para um povo que é estrangeiro na terra, um povo que foi roubado, um povo que foi expulso da tua casa, um povo que
foi mandado embora e eles estavam ali, eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, eles eram escravizados, difamados, boicotados, cercados, aprisionados e até mesmo mortos por causa da sua fé, por causa da esperança que havia neles. Isso causava uma grande desconfiança nos governantes, porque eles acreditavam em um Messias, no Rei Jesus. Eles acreditavam neste Rei. E aí eles viam esses cristãos como uma ameaça, deixando os governantes nervosos, a ponto de que se alguém jurasse pelo nome de Cristo em algum pátio, eles eram torturados com aprovação pública. Era para ser torturado mesmo. Era um crime inafiançável declarar a fé, a esperança. Aí eu fico pensando, hoje para mim é tão fácil declarar quem é a minha esperança. E muitas vezes eu não faço. Se eu sair pregando na rua, ninguém vai me prender. Se eu entrar dentro de um ônibus e trouxer uma palavra, ninguém vai me colocar para fora. E eu não faço. E dentro desse contexto, eu quero trazer para você que explicar a nossa fé nem sempre é tão fácil. Porque há quem diga que a fé e a razão não podem caminhar junto. Ou você tem razão no que você está vendo, ou você acredita na razão ou na fé. Há quem diga que a ciência e a fé não podem andar junto também, porque são como água e óleo. E há quem pense que ter fé é ter a ausência da razão. Já te chamaram de louco por acreditar em algo. Então você está com fé. Então você tem fé. Só que hoje em dia, a antropologia, a arqueologia já consegue caminhar junto com a fé, pelas evidências palpáveis, palpáveis, de que a nossa fé existe, é tocável, é visível. Aleluia. Quais os elementos da nossa fé? É a nossa alegria, é a nossa paz, é o nosso equilíbrio, é o nosso descanso no Senhor. E eu queria trazer para vocês dois heróis da fé nesta manhã. A palavra vai ficar um pouco longa, mas escutem duas vezes. A primeira de Moisés. E se você for lá em Êxodo 3, a partir do versículo 1, fala assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto
e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça, ela não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, e ao ver bradou Deus no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus contempla a aflição do teu povo. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos exaustores, porque conhecia as suas dores. E Deus ouve o nosso clamor. Portanto, desci para livrar-nos da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. O Senhor inclinou os ouvidos e ouviu. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Ele tem olhos e vê. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que me mandes ir até Faraó e tire os filhos de Israel, os filhos do Egito de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. E isso te fará por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte, Monte Horebe. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Quando os egípcios me perguntar quem me enviou a eles, que carta que eu vou ter de apresentação? Eu vou lá no meu nome. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O eu sou. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus do vosso pai, Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou. E este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial, de geração em geração. Só até aqui. Moisés, fugindo da opressão, foi posto num cesto. A história vocês já sabem. A rainha, a princesa o adotou, quem o criou foi a mãe verdadeira, como ama, como empregada, como escrava. Viveu 40 anos no palácio, aprendeu a cultura, foi tratado como príncipe,
até os 40 anos, quando teve conhecimento que ele era hebreu. E que o povo hebreu, por aqueles 40 anos em que ele vivia no palácio, desfrutando de todas as mordomias, eram escravos. E um dia, vendo um capataz egípcio maltratando o hebreu, cometeu um homicídio. Matou esse capataz e fugiu para o deserto. Nesse deserto, caminhando, encontrou Jetro, um pastor de ovelhas, casou-se com a sua filha Zípora e ficou ali por 40 anos. Moisés teve que esquecer os 40 anos que ele havia vivido naquele palácio. E quando ele teve o conhecimento que ele era hebreu, com certeza, o povo hebreu e ele desejava muito ser livre. No coração de Moisés ardia o desejo de libertar aquele povo. Mas agora, havia se passado 40 anos, ele já estava acostumado à vida de pastor de ovelha, marido de Zípora, genro de Jetro. Agora, o Senhor aparece para ele numa sarça ardente, num fogo que não se consumia, e diz a ele: você vai até lá e vai libertar o meu povo. Moisés disse: agora? Agora? Há 40 anos atrás eu queria fazer isso e não consegui. Eu era forte, eu era jovem, eu tinha saúde. Agora? E o Senhor disse para ele: agora, Moisés. Agora, Moisés. Senhor, mas eu não sei se eu quero começar tudo de novo. Eu não sei se dá tempo. Eu não sei se eu consigo. O que eu vou falar? Como é que eu vou chegar diante de Faraó e falar: eu vim aqui libertar o meu povo? A economia do Egito era toda voltada para o trabalho escravo. O senhor acha que é fácil assim eu chegar lá e falar: vim libertar o meu povo? O Senhor vira para Moisés e fala assim: você não está entendendo, Moisés? Eu irei com você. Eu irei com você, Moisés. Mas, Senhor, como eles vão acreditar que foi o Senhor que me mandou? O que você tem na mão aí, Moisés? Ele tinha uma vara. E o Senhor falou: joga no chão, Moisés. Moisés jogou. Aquela vara se transformou em uma serpente. Ele saiu correndo. Ele, como eu, morria de medo de serpente. O Senhor falou: volta e segure pela cauda. Quando ele segurou, se transformou em uma vara novamente. O Senhor falou: esse é um dos sinais. E Moisés continuava em dúvida se ele iria ou não. O Senhor falou: Moisés, coloque a mão no seu peito. Moisés colocou. E quando ele tirou, a mão dele estava leprosa. E a lepra era a doença mais terrível da época. Era uma doença incurável. E além de ser vergonhoso, porque a pessoa ia se acabando aos poucos, ia cair nos membros do corpo, ela era colocada para fora dos muros da cidade. E quando o Senhor pediu para Moisés colocar de novo a mão
E quando ele tirou, a mão dele estava limpa como o resto do corpo. E o Senhor falou, se eles não crerem no primeiro sinal, no segundo eles creram. Moisés voltou até lá. Vocês conhecem a história, as 10 pragas, até que os egípcios os deixaram ir e ainda deram para eles ouro, prata e pediram para eles irem correndo. A promessa foi cumprida na vida de Moisés. Quanto tempo demorou? Era para durar 4 meses. Esse era o trajeto do Egito a Canaã. Mas por causa da murmuração, da falta de fé, da falta de esperança, demorou 40 anos. Mas o Senhor cumpriu a promessa. Eles pisaram na terra prometida. O povo foi. Nem todos entraram. Mas o que tinha o combustível, o que tinha o óleo, o que tinha a esperança, viveram a promessa. Aleluia. Aleluia. O segundo pai da fé, da esperança, foi Abraão. Nós vamos falar só um pouco de Abraão. Em Romanos 4, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo lembra de Abraão. Aí ele fala assim no versículo 18: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele dos que ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus. Abraão, quando o Senhor pediu para ele sair da terra dele, dos caldeus, ele tinha 75 anos, né? 75 anos. Nós já estamos aposentados. Nós já estamos esperando nossos últimos dias. E o Senhor chega para ele e fala assim: sai daí da sua parentela, sai da sua zona de conforto, que eu vou te fazer pai de multidões. Ele, sem pedir explicação, saiu. E é engraçado que ele tinha 75 anos quando o Senhor fez essa promessa a ele. E aqui em Romanos, ele já está com 100. Quantos anos se passaram? 24, 25. E quando o Senhor falou para ele, falou assim: eu tinha 75 anos, isso não aconteceu. Agora eu estou com 100, Senhor. Será que o Senhor não está enganado, não?
Faz tanto tempo que não acontece nada lá em casa. Sara, Sara tem um ventre seco desde quando nós nos casamos. Será que essa promessa é para mim mesmo, Senhor? Não existia nada em Abraão que pudesse lembrá-lo que ele poderia ser pai. Nem de uma pessoa, quanto mais de multidões. Mas ele não atentou para o corpo amortecido dele, nem para o ventre seco de Sara. Quando o Senhor viu alguma dúvida no coração de Abraão, o Senhor falou para ele: vem aqui para fora, Abraão, sai da tua tenda. Devia fazer uma noite estreladíssima. E o Senhor falou: olha para o céu. Está vendo essa multidão de estrelas? Assim será a sua descendência, Abraão. Assim será a tua descendência. Mantenha acesa a tua lâmpada, Abraão, porque você será pai de multidões. Aleluia. Talvez você esteja pensando assim: não dá mais tempo. Eu não tenho nenhum elemento aqui, nenhum argumento aqui. Eu não tenho nada palpável para o Senhor fazer um milagre. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia começa falando justamente disto. Se você conseguir passar pelo primeiro versículo da Bíblia, onde diz que o Senhor criou a terra do nada, os céus e a terra do nada, você vai poder acreditar que Ele pode abrir o mar, você vai poder acreditar que Ele pode derrubar muralhas, você pode acreditar que um homem pode ser trasladado ao céu sem morrer. A gente fica sempre querendo alguma coisa palpável para o Senhor realizar milagres na vida da gente. E Ele não precisa, porque Ele é o Eu Sou me enviou. E quando não existe mais esperança, e quando chegou no fim da linha, e quando não tem mais para onde correr, é aí que o Senhor atua. É aí que o Senhor faz os milagres. Ele tanto pode usar um recurso natural que você tem, como não? Para multiplicar os pães, ele pediu para os apóstolos, para os discípulos, ir procurar quantos pães tinha entre eles. E dos 5 pães, alimentou mais de 5.000 pessoas. Ele é, ele pode, ele faz. Ele é o Eu Sou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir licença ao meu irmão Alexandre para usar o milagre que o Senhor realizou na vida dele, para a edificação da nossa fé, para aumentar a nossa chama. O irmão Alexandre era esposo de uma discípula nossa que frequentava a célula. E por muitas vezes eu vi essa menina, essa senhora, digo menina, porque devia ter 30 anos na época,
adentrar a célula com um olhar tão desesperador, com uma tristeza tão intensa, precisando ouvir uma palavra. E quando ela nos disse que o marido dela estava muito mal com câncer, nós agendamos uma visita para irmos visitá-lo, para orar por ele. E naquele final de semana tinha Santa Ceia na igreja. E como ela tinha que cuidar dele, ela não estava conseguindo ir aos cultos. Quando ela vinha à célula, era noite, e a célula era rapidinho. E muitas vezes ele já tinha ido dormir, e ela conseguia vir, era bem próximo da casa dela. E um dia, na Santa Ceia, eu falei com a Terezinha, a minha companheira de célula, que eu estava sentindo no coração de levar a Santa Ceia para ele, para eles, né? E nós fomos, irmão. E quando nós adentramos a sala, e que ela chamou o Alexandre, e os nossos olhos olharam para aquele homem enfraquecido, emagrecido, pálido, mas tinha um brilho no olhar dele que me impressionou. E quando nós começamos a orar e falar da palavra, ele era tomado pelo Espírito, numa fé inabalável. Quando fomos embora, ele pediu para nós voltarmos mais uma vez para visitá-lo. E nós saímos de lá com o coração apertado, com a nossa fé abalada, porque pelos nossos olhos carnais nós não conseguíamos ver mais nada, não havia mais esperança. E durante a semana, em oração, preparando uma palavra para aquele homem, e o Senhor me fez fazer uma palavra a respeito da vida de Jó. E na madrugada, quando eu estava orando e preparando a palavra, o Senhor me disse que Ele estava no controle da situação. E que aquele homem ainda viria os netos dele. Eu danei a chorar. Eu danei a chorar, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para uma pessoa nessa situação que ele vai ver os netos dele, Senhor? Meu Deus, eu não posso, Senhor, falar uma coisa, dar uma esperança, Senhor, frustrado. Na hora da visita, que nós chegamos lá, que eu comecei a ministrar a palavra, e de verdade, meu irmão, essa palavra estava trancada na minha garganta. Eu não queria falar, mas chegou uma hora que eu não consegui mais, e que eu falei, meu irmão, você ainda vai ver os filhos dos teus filhos. E aí, ele e ela começou a chorar. Eu falei, eu estou dando uma ótima notícia para vocês estão chorando. Eles disseram que na madrugada ele acordou
E os dois estavam sentados na cama, conversando. E ele, na madrugada, questionou a Deus se eles viriam, se ele conseguiria ver os filhos dele crescidos, casados, se ele conseguiria ver os filhos dos filhos dele. Daí foi todo mundo chorando, né? Porque na mesma hora que eu estava orando aqui, que o Senhor me deu a palavra, eles estavam lá questionando. Eita Deus maravilhoso! Eita Deus poderoso! Bom, meus irmãos, para resumir a história do nosso irmão Alexandre, eles tiveram que se mudar daqui de Cotia para Barueri, onde o hospital era bem mais próximo para ele estar indo, que eles estavam sem carro no momento, e a família deles eram de lá. E a gente em oração, ele tinha diabetes também, e chegou uma hora que o médico queria dar alta para ele. E aí estava marcada a cirurgia e eles não queriam operar. Mas por que vocês não vão operar? Por que vocês estão dando alta? Estava tudo pronto para ele operar. E os médicos deram o diagnóstico: não vamos conseguir operar. O câncer já tomou todos os órgãos. Vamos ter que tirar tudo dentro dele. Não vale a pena essa cirurgia. Não vai acontecer. O próprio Alexandre virou para os médicos e falou: vai acontecer. Pode fazer. Pode fazer, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, me deu garantia de vida. Eu vou viver. A família teve que assinar um documento. Os parentes vieram de longe. E a cirurgia foi feita. E os médicos falaram: ó, se ele sobreviver 3 horas, 4 horas após a cirurgia, milagre. Quando Deus fala, Deus cumpre. 40 dias após a cirurgia, eu e a Terezinha fomos até a casa do irmão Alexandre. E o encontramos no sofá, comendo um prato de mandioca, de aipim, não sei o que vocês querem, não sei que nome vocês querem dar. Uma pessoa que ficou com 1/3 do estômago, um, um pedaço do pulmão, estava lá vivo, como aquela sarça ardente que pegava fogo e não se consumia. Quem é a tua esperança? Quem é a tua esperança? Qual é o teu combustível? O que te levanta? O que te põe em pé? O que você crê? Em que você crê, meu irmão? O Senhor prometeu a Moisés que levaria o povo e levou. O Senhor prometeu para Abraão que seria pai de multidões e ele é. Até hoje, isso me foi imputado por justiça. E chegou uma hora que o próprio Senhor chegou
Abraão impediu o filho da promessa dele. Abraão podia falar assim: é difícil, né, Deus, lidar com o Senhor? Quase 40 anos esperando essa criança. Agora o Senhor pede de volta. E Samuel subiu junto com o pai dele. Foi até o altar do holocausto. Abraão sabia que o filho da promessa, ainda que morto, o Senhor ressuscitaria. Deus é o Deus de eternidade. Deus, a nossa esperança, Ele não tem começo e nem fim. Ele é o único ser autoexistente. Ele existia antes dos tempos da criação. O Salmo 90, versículo 2 fala assim: antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ele não tem juventude, não tem idade, nunca envelhecerá. Salmo 102, versículo 12 fala assim: mas tu, Senhor, permaneces para sempre, a tua memória de geração em geração. Todas as gerações lembrarão de ti, Senhor, farão menção ao teu nome. O tempo reside em Deus. Aleluia. Oh Deus. Os atributos de Deus são eternos. Hebreus 1 fala assim: tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e os céus vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, e tu os dobrarás como dobra um casaco, e serão trocados como se troca a roupa. Mas tu és o mesmo, e a tua vida não tem fim. E a tua vida não tem fim, Senhor. Uma vez que a eternidade não se desgasta e nem se esgota, pode-se dizer o mesmo dos seus atributos, Senhor. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão é o mesmo de eternidade em eternidade, ele garante isso. Isaías 40, do 25 ao 28, fala assim: com quem vocês hão de comparar o Santo de Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Ele as coloca em fileiras e chama cada uma pelo seu nome. Foi ele quem as fez sair em ordem como o exército. Ele sabe quantas são. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder o seu chamado. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, Ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá nova força e enche de energia os fracos. Como é que está a sua lâmpada hoje? Está acesa? Está cheio de óleo a lamparina? A sua esperança está assim? Se você não estiver assim, se você está sentindo que vai se acabar,
Deus, o que Ele diz aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. O Salmo 63:16 diz assim: pois Tu és o nosso Pai, Senhor. Os nossos antepassados, Abraão, Jacó, Moisés, não se importavam conosco, não fazem caso de nós, Senhor. Mas Tu que os criou, Senhor, mas Tu és o nosso Pai. Desde o princípio nós Te chamamos, o nosso Salvador, Senhor. Você está pronto para responder qual a razão da tua esperança? Ele é o eu sou. Simplesmente Ele é o Alfa e o Ômega, o esperado das nações. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é Deus poderoso. Ele é Pai da eternidade. E Ele é Príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Levanta, Senhor, esta manhã os cansados. Quantos de vocês disseram nesta manhã: eu não aguento mais, eu não vou conseguir? Abre a mão, abre agora. Deixa o Senhor te encher de azeite. Deixa o Senhor encher sua lamparina. Deixa que a sua tocha fique forte. Fortaleça na força desse teu Deus. O eu sou, o Alfa e o Ômega, o poderoso das nações, o prometido. Deixa que essa força hoje te invada e te faça levantar na esperança viva. Naquele que tem a vida na mão, naquele que nos ouve, naquele que tem prazer em nos ajudar. Se alimente hoje desta palavra. Medite nessa palavra hoje. E você vai sentir a sua lamparina transbordar de óleo. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?